pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com o quinto banco de atividades de interdisciplina, atividade 1, que vai falar sobre as transformações do relevo, né? As transformações da paisagem. E aí ele traz de cara, aqui ó, depois eu vou mostrar para vocês direitinho, a gente vai ler. Ele traz aqui uma área de extrativismo de calcário. O que é extrativismo? Extrativismo é de extrair, né? Eu vou tirar. Calcário é um tipo de pedra, um tipo de rocha. Então, ele vai ir calcário daquela região, certo? E aí, quando eu tô extraindo esse calcário, eu tô mudando, né? Qualquer coisa que o homem faça na área, na terra, no espaço, né? Quando ele interfere naquele espaço e ele modifica. Então, a construção de uma cidade, antes de ter a cidade ali, o que eu tinha? Antes de ter Itatiba aqui, o que eu tinha? Eu tinha morros, eu tinha planaltos, planícies, rios, muita vegetação. À medida que o homem vai construir uma casa, ele tira aquela vegetação, ele muda aquele espaço, né? E é importantíssimo a gente ter aí o meio ambiente, o pessoal do meio ambiente que cuida, que olha por essas transformações, porque existem muitas coisas que o homem faz pensando em se beneficiar, mas que depois ele se prejudica, porque ele acaba prejudicando o meio ambiente em que ele vive. Por exemplo, as poluições dos rios, construções em encostas de morro, onde ele tira a vegetação, e aí qualquer chuva a gente vê um monte de jornal e tal que desbarrancou aquilo, né? Então as casas caíram, deslizaram, houve deslizamento de terra. O que é o deslizamento? Por que ocorre esse deslizamento de terra? É a falta de vegetação, né, ali. Então, é muito importante que a gente saiba que tudo que a gente faz tem um retorno. A gente mexe ali e aquilo, de certa forma, vai mexer com a gente. Por isso é importante o estudo, o cuidado, né? A gente vê que as pessoas... Por isso que é importante o estudo, o cuidado, para que a gente interfira o menos possível naquele meio e que aquilo não prejudique o meio ambiente que a gente vive, né? Eu vou ler com vocês agora a questão do texto aqui do extrativismo e a gente vai responder. Aqui tem uma imagem, né, de uma transformação. Aqui tem uma imagem que houve uma transformação, então para vocês dizerem o que transformou e depois fazerem um desenho, pegarem aqui, ele dá um exemplo, né? Aqui ele dá um exemplo de transformação. Então era desse jeito e aí a construção da cidade virou desse jeito. Eu vou tentar colocar algumas imagens aqui para vocês verem também, para vocês pesquisarem e fazerem a vez de vocês. Pode fazer o espaço onde vocês moram, por exemplo, o bairro que vocês moram, se vocês tiverem fotos antigas, como era e agora como é hoje, né? Enfim, criem, tá? Usem a criatividade. Está aqui então o quinto banco de atividades. Não esqueçam de colocar, né, completar o cabeçalho, colocar o nome da escola, o seu nome, o seu número e o quarto ano aqui que vocês estudam, tá? Quarto ano A, B ou C. Vamos começar a leitura, então, dessa atividade 1, né? Que fala dos seres humanos, os seres humanos transformam o relevo. Eu já grifei aqui nessa página as partes que eu achava mais importantes, tá? Você sabe que toda ação humana de transformação altera o equilíbrio ambiental? Então, a gente já viu isso, né? Acabei de falar que tudo que eu mexo, eu vou alterar aquele ambiente. Por essa razão, é fundamental que antes de qualquer interferência, sejam feitos estudos para avaliar o impacto ambiental dessas ações, para eu prejudicar o menos possível, né? Para eu interferir o menos possível naquele ambiente, e se eu interferir, se aquilo não vai causar um problema.
Como eu citei anteriormente, as construções em barrancos, né, em morros, na beira do morro. Então isso pode trazer muito quando há deslizamento de terra, mesmo que você não faça ela no meio do morro, faça lá embaixo, deslizou a terra, vai pegar a tua casa. Então é importante esse estudo. Entre os agentes responsáveis pela transformação do relevo, o ser humano é o que vem promovendo alterações de forma mais acelerada. Então, não é só o ser humano que mexe no relevo. Ventos transformam as dunas, por exemplo, aquelas dunas que são aquelas montanhas de areia, com o vento, elas mudam de um lugar para o outro. Já houve casos assim de ventania cobrir quase que uma cidade inteira de areia, que o vento vai levando, a areia vai indo até que cobre tudo. Então, sempre tem intervenções, interferências, o próprio meio ambiente vai mudando, mas o homem acelera isso, o homem faz isso de maneira mais rápida. Desse modo, para atender às suas necessidades, o ser humano modifica as paisagens. A construção de estradas e túneis, os cortes em terrenos para o plantio e as escavações para a extração de minérios são algumas das ações que interferem diretamente no relevo. Algumas dessas atividades, porém, podem causar muitos danos à natureza e às pessoas. Então, aqui eu tenho extrativismo, olha. Aqui eu tenho extrativismo de calcário, tá vendo? Então, alterando todo o relevo da região, além de destruir a vegetação natural e alterar os cursos da água. Também, porque está passando um rio ali, eu vou cavando, eu mudo a direção do rio, mudo esse curso. Aqui é o município de Almirante Tamandaré, no estado do Paraná, em 2016, tá vendo? Olha, aqui tudo provavelmente era cheio de vegetação, né? E o homem interviu. Aqui, ó, eu tenho uma rodovia no município de Londrina, no estado do Paraná, em 2017. Para eu construir essa rodovia aqui, eu também tive que tirar a vegetação desse lugar, né? Eu tive que tirar daqui. Agora, a ocupação dos morros. Em algumas cidades, é comum a construção de moradias em terrenos muito inclinados, o que contribui para a ocorrência de deslizamentos de terra. Aí eu grifei aqui, ó, os deslizamentos são fenômenos naturais, mas que são agravados pela ocupação humana. Então, ele acontece naturalmente, não é que o homem vai lá e faz a terra deslizar, são as chuvas, mas o homem acelera isso, agrava isso, deixa a situação grave. Por quê? Ó, ele vai falar, para construir, a vegetação é retirada e o solo fica desprotegido. Na época de chuvas fortes, a água carrega o solo e tudo que estiver sobre ele morro abaixo, destruindo as construções e pondo em risco a vida das pessoas. As construções em terrenos muito inclinados contribuem para a ocorrência de deslizamento na época de chuvas fortes. Esses deslizamentos deixam pessoas sem moradia e podem causar acidentes graves. Aqui tem uma foto aqui do município de Salvador, na Bahia, em 2015, onde houve um deslizamento sério. Há pouco tempo atrás também houve em Santos, né, uma chuva muito forte que causou deslizamento e muita gente ficou sem moradia. Chega a morrer porque a casa cai em cima, né? Aí, olha, leia a frase abaixo, observe a fotografia e depois responda as questões propostas. O ser humano modifica o relevo para atender às suas necessidades. E aí eu tenho uma imagem aqui da rodovia do município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2016. Tá vendo essa rodovia? O que eu posso ver? Qual a modificação feita pelo ser humano mostrada nessa foto? O que aconteceu? O que o homem fez aqui? Ele construiu túneis. Que necessidade o ser humano procurou atender ao fazer essa modificação? Para que o homem constrói esses túneis? Para poder encurtar o caminho, né? Veja, se eu tenho um morro aqui
e eu quero ir do outro lado do morro, uma possibilidade seria eu dar a volta sobre esse morro, mas a outra possibilidade é fazer um túnel que eu encurto o caminho, certo? Vamos responder então. Olha, então eu pus aqui que a modificação é a construção de um túnel e a necessidade é percorrer o caminho mais curto para atravessar do outro lado. Agora aqui, ó, eu trouxe uma imagem, tá vendo, ó? O antes e o depois, onde há uma transformação total dessa paisagem, tá vendo? E ainda tem mais uma aqui, ó, também na mesma tela, o antes e o depois, né? Então sai fora toda a vegetação para a construção de prédios e casas. Vocês podem ver? Aqui agora eu tenho o desmatamento, tá vendo? Então, uma área de desmatamento, a gente vê do lado esquerdo, ela com a floresta, né? A floresta amazônica deve ser provavelmente. Do lado direito, uma área de desmatamento. Olha como ela se transformou. Aqui, ó, um pedaço, olha, tá vendo? De desmatamento também, então, onde se tira todo o verde, toda a floresta, certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa impressionante. Esse aqui, olha, é um rio nas Filipinas. Olha como ele era. Então, o homem também é capaz de reconstruir o que ele destruiu. Aqui é um rio na Filipinas, como era, e a transformação, como ele está hoje. Então, houve um trabalho, né, de despoluição do rio e o homem conseguiu trazer vida para ele de volta. Tá vendo? Pronto? Agora que a gente já viu as imagens, vocês vão poder desenhar, fazer o desenho de vocês, de uma dessas que eu mostrei ou de uma outra que vocês tenham pesquisado, tá bom? Só vocês olharem, pesquisar direitinho e fazer a foto do antes e do depois dessa paisagem aí, de um ambiente com a ação do homem, tá bom? Até mais!